você? Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro. Que bom estar aqui com você hoje, depois de um Natal abençoado. Espero que você tenha reunido a tua família e tenha vivido momentos muito legais e com muita alegria ao lado das pessoas que você ama. O nosso programa de hoje foi feito especialmente para você. Obrigada por você estar conosco aqui na Rede Gospel, por você optar por passar a tarde aqui com a gente. Hoje nós temos assuntos muito importantes. Nós vamos continuar falando também dessas festas de finais de ano. O Dr. Jamal hoje está aqui com a gente para falar sobre o que pode acontecer por conta do excesso de barulho nessa época do ano por causa dos fogos. Pode até haver perda auditiva. O Dr. Jamal vai nos dar as orientações para que nós não tenhamos problemas nesse sentido. Eu estou aqui com o Dr. Jamal, Dr. Jamal e esse orelhão aqui, ó, que é para você não ter nem assim desculpa de que você não está entendendo a nossa conversa. O Dr. Jamal vai falar um pouquinho de prevenção para que você não perca a audição. E também de cuidados mesmo que são necessários se você percebe que já há alguma deficiência auditiva, que pode se agravar e muito nessa época do ano. No Natal nem tanto, mas na semana que vem não adianta. Os fogos de artifício são lindos, é muito bonito você ver toda aquela festa no céu, mas isso pode te dar um problema terrível, né, doutor? Doutor, como vai? Boa tarde, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente. Pessoal, tudo bem em casa? Vamos fechar o ano com chave de ouro, hein, doutor? Com certeza, mas nós vamos fechar o ano com saúde, né? Nós não vamos agora que o ano está acabando prejudicar a nossa saúde. Então, vamos fechar o ano sem fechar o ouvido, né? Não é? Semana que vem já é ano novo. Então, o que acontece no ano novo? É muito comum as pessoas quererem soltar fogos de artifício e tal, né? Aí, sempre tem aquele que fala, tive uma ideia. Eu mesmo que vou soltar, eu vou comprar ali na esquina, ali tem um galpão escondido, né? Isso aí já é um perigo, o galpão escondido que pode estourar na sua mão. E aí, o que pode acontecer? Gente, pelo amor de Deus, nós vamos entender hoje o risco, o perigo de perder a audição no uso dos fogos. E, além disso, tem outra coisa também, que ontem foi Natal e a criançada ganhou um monte de brinquedos. Muito cuidado, porque nós vamos mostrar que tem brinquedos de criança que podem lesar a audição já na criança. Por causa de brinquedo? Por causa de brinquedos. Então vamos começar pela prevenção mesmo no que diz respeito aos fogos de artifício, que são mais comuns até na virada do ano. Exatamente. Tem alguma coisa, por exemplo, vamos colocar duas categorias, aquela que realmente já compra em lugar legalizado e tal, mas tem o hábito de soltar os fogos na rua onde mora. Essa pessoa que é responsável por esses fogos, ela tem que tomar algumas atitudes de prevenção, doutor? Com certeza. Além da prevenção das próprias queimaduras, que acontecem muito, queimaduras de mão, o que acontece? Fogos é uma atividade para profissionais. Esse negócio de pegar um rojão e soltar é perigosíssimo. No começo do ano, começa o consultório a ter vários pacientes com lesões porque os fogos podem explodir na mão. Isso não é incomum. Mas se explode na mão, pode causar, por causa do barulho, pode causar um problema maior de audição, doutor? Exatamente. Quando ele explode na mão, além da queimadura, ele pode levar, então, a lesões auditivas. E por quê? Como que acontece isso? Por isso que a gente trouxe esse orelhão aqui, ó. Dentro da nossa orelha, lá dentro do canal, então tem o canal auditivo aqui. Lá dentro tem a membrana do tímpano e no fundo, ó, vou tirar aqui para a gente ver, tem o órgão auditivo que é o caracol. Tá. Olha aqui o caracol. O caracol é o nervo auditivo e ele tem, nessa outra ilustração aqui, ó, células que têm pelinhos. Esses dentro pelinhos, desse caracol, exatamente. E quando vem a onda sonora, mexe os pelinhos. Tá. Então, o que acontece? Esses pelinhos que são normais, eles estão assim nessas fileiras aqui, ó. Uma fileira fora. E uma mexida do som é normal, fica assim. Exatamente. Tá. Exatamente. Mas se explode um barulho muito intenso, muito forte, vai lesar essas células e pode acontecer isso aqui, ó, perde células. Não tem mais os negocinhos. Cadê as células auditivas aqui, ó? Perdeu por causa do trauma.
de tão intenso que ele foi. Então, o cuidado que tem que ter é imenso, porque essas células não se recuperam. Não tem como recuperar, nem com tratamento? Nem com tratamento, nem com remédio, nem com cirurgia. Se essas células forem lesadas, vai ficar com perda auditiva para o resto da vida. E daí isso pode ser uma porta de entrada para que qualquer outro barulho mais forte, o ouvido fica mais suscetível a problemas depois? Exatamente. Depois, quais são os sintomas na hora? A pessoa explode aquele barulho, aí ela perde a audição e muitas vezes até pior que a perda auditiva é o zumbido que a pessoa fica. Que aquilo fica apitando na cabeça da pessoa. Pode ter tonturas. E um dos sintomas depois é exatamente o que você falou, que é a sensibilidade e distorção aos sons. Às vezes passa um ônibus, a pessoa se irrita. Alguém está comendo, o ato de colocar o talher para cortar, a pessoa... é pequeno, parece que fica... Então é muito perigoso isso, gente. A pessoa que vai perdendo a audição, ela fica muito sensível a mistura de sons, né? Sim. Porque eu tenho uma tia que já está mais velhinha e ela não ouve, então ela fala assim, quando eu ouço bem, daí se mistura muito com o aparelho. Exatamente. Então, isso pode acontecer com gente mais nova também, um problema como esse. E, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo é que a sobrevida é muito grande hoje. As pessoas vão viver mais. Então, existe uma perda natural da audição pela própria vida. Agora, imagina essa perda somada a uma lesão de uma bobagem, de uma bobeira. Por isso, se você for em show de fogos, mesmo que seja na praia, mesmo que seja o bonito, é a imagem, você até pode ouvir, mas olha aqui o que eu trouxe, ó. Protetor auditivo. Tem várias marcas, você pode comprar. Tem que usar o protetor auditivo, porque se por acaso num show de fogos escapar algum deles e chegar perto de você, a lesão auditiva é definitiva. E tem umas coisas na vida que não pode nenhuma vez. Entendi, é verdade. Lesou, já era, não pode. Doutor, quanto menor, por exemplo, se a gente leva uma criança num show desses de fogos, também é necessário colocar? Com certeza. Mesmo sendo criança pequenininha? Veja bem, em primeiro lugar, eu acho que a criança pequena não deve se expor a esse risco. Nós estamos na nossa sociedade cometendo muitas coisas que são falhas, gente. Veja o que acontece. Hoje nós sabemos que até 30% dos jovens adolescentes hoje no Brasil têm perdas auditivas induzidas por ruído, por causa de MP3. Não é pra colocar... Mas as coisas se somam. Soma o MP3, soma os brinquedinhos que nós vamos mostrar agora. Veja, o normal que um ser humano suporta é até 85 decibéis, mas os fogos chegam a 160 decibéis a 2 metros de distância, é um absurdo. A voz da gente já chega a tudo isso? Nós já estamos aqui, ó. Nós estamos falando aqui, olha aí, já está aparecendo aqui, ó. O Renato está te mostrando aí os números. A nossa voz já chega. A minha é mais alta, doutor. A minha já chegou a 92, já é muito, doutor? Não, a sua voz pode ser em qualquer intensidade. Mas qual é o mínimo o máximo que a gente pode, que a gente aguenta de uma maneira saudável? O normal é até 85 decibéis, que nós podemos escutar até 8 horas. Quanto mais alto o som, quanto maior a intensidade do som, menor tempo de exposição. O que acontece é que às vezes os sons muito intensos, súbitos, levam então a lesões. Vamos ver o brinquedinho aqui de Natal? Tá. Você me ajuda? Ajuda. Olha só. Mas esse brinquedinho aí nem faz barulho, doutor. Então não faz barulho, né? Não. Esse aqui faz barulho? Acho que não, né? Tem uns grandes ainda. Se esse aqui faz barulho, imagina. Esse aqui faz barulho? Não faz, né? Olha aqui, ó. Nós estamos conversando aqui. Tá dando 83, 85, né? Vou virar pra ficar mais... Vamos colocar o máximo aqui. Olha aqui, ó. Vamos colocar no máximo. Ele vai me dar o máximo. Ó, 99, ó. Quase 100 decibéis. Um brinquedinho de criança. Então, mas eu quero entender o seguinte. Então, imagina a criança fazendo isso aqui. Mas eu quero entender o seguinte. Deixa eu te mostrar o que eu quero entender. Por exemplo, eu tô aqui. Isso. Tá muito perto da minha orelha. Isso. Não tá me incomodando. Mesmo assim pode fazer mal? Mas você acha que a criança vai brincar assim?
A criança vai brincar em muito alto. E esse que eu trouxe é brinquedinho de nada. É para ilustrar. Então, agora, aqueles carrinhos, aqueles aviões que fazem barulho, chega até a 110 decibéis. Mas daí a pessoa não pode brincar ou tem que, por exemplo, tá brincando com essa chatice aqui e meia hora tá bom? Do ponto de vista médico, nem deveria ser exposto a isso. Cuidado com brinquedos barulhentos. Os brinquedos, a gente não tem noção. Agora, esse aparelho aqui, que eu trouxe aqui, é um decibelímetro. Aí você fala assim, mas doutor Jamal arrumou um decibelímetro, eu não vou comprar um decibelímetro. Não tem problema, é só baixar um aplicativo no celular. Ah, no celular tem? Está cheio de aplicativos gratuitos que você pode ter uma boa noção. É claro, não é um equipamento técnico, mas você pode ter uma boa noção. Então, muito cuidado. É um apelo que eu faço a vocês. Não dê brinquedos barulhentos para as crianças. A criança não mede, a criança não sabe, a criança é inocente. Você vai, compra aqueles carrinhos, aqueles aviões, aquele monte de brinquedo que faz muito barulho, e aí o que acontece? Você pode lesar a audição do seu filho, ele não tem culpa. Agora, doutor, é aí que tá, né? Eu vou falar, é muito difícil essa vida nesse país. Claro que é. Você precisa prestar atenção nessas orientações do doutor Jamal, porque quando, não sei se você já reparou, quando você vai comprar brinquedo, tem lá a idade para cada brinquedo. Se não tem, não compre, porque daí é contrabando e não é para você comprar. Com certeza. Porque existe uma fiscalização que determina a faixa etária de cada brinquedo, né, doutor? É verdade. E nessa indicação, também tem, por exemplo, se é uma coisa bobinha assim, e está escrito lá que é para maior de 3 anos, pode ser também por conta da possibilidade de um problema auditivo? Essa idade é por causa da criança poder engolir os brinquedos pequenos. Tá. Mas os brinquedos ruidosos têm que ter uma avaliação do Inmetro, que é um instituto que vai medir a intensidade sonora. Que tem desenho de uma escala ali, né? Exatamente. Tem que prestar atenção naquilo. Então, hoje os liquidificadores têm isso, os eletrodomésticos têm. Então, muito cuidado. Mas mesmo assim, gente, isso tudo é uma média. A média pode ter crianças mais sensíveis. E essas crianças mais sensíveis vão se lesar. Esse estudo que eu estou falando para vocês é real. 1/3 dos adolescentes no Brasil tem lesão auditiva definitiva. As coisas se somam. Soma MP3, soma televisão muito alta, que às vezes a criança chega e brinca. Brinquedos muito altos. O ruído do trânsito também, né, doutor? O ruído do trânsito, tudo barulhento. Então, é como você disse, hoje em dia é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade sedutora, tentadora do mal. Quantas coisas ruins são hoje comuns da nossa sociedade. Então, é um apelo. Não chegue perto de fogos, não dê brinquedos ruidosos, não esteja submetido a isso, porque, vou repetir, lesão auditiva induzida por ruído não tem cura, nunca mais. Doutor, para finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o tom, você está gritando, por exemplo, isso pode incomodar a pessoa que está ao lado. Exatamente. Quando esse incômodo pode se tornar um risco, ele é perceptível, por exemplo, no caso dos fogos, a gente sabe, se você ouve, por exemplo, os meninos vão trabalhar lá na igreja e tem várias caixas de som. Isso. E eu vejo todos eles com protetor. Sim, é necessário. O Renato mesmo, é o que eu vejo mais, está sempre com protetor. Sim, é necessário. Por exemplo, eu não percebo esse barulho tão intenso. O fato de eu não perceber significa que meu ouvido é mais forte para esse barulho, eu nunca vou ter problema, ou significa simplesmente que eu já me acostumei com barulho alto e daí eu vou falando cada vez mais alto para compensar a minha, vamos dizer, surdez. Entendi. E por consequência eu vou ficando surda sem perceber. Essa pergunta é maravilhosa porque ela é extremamente realista. Em primeiro lugar, não há como se acostumar a ruído alto. De jeito nenhum. O que acontece é que a gente se acostuma com o ambiente, mas o nervo auditivo não se acostuma. Então, muito cuidado em quaisquer ambientes onde haja ruído excessivo. Baixe no seu celular o aplicativo, chama decibelímetro, medida de ruído, decibelímetro. Você baixa, aí você tem uma noção. Se for um barulho muito alto, acima de 85 decibéis, não deve se expor continuamente durante muito tempo. E
Nas conversas domésticas, não existe o risco da lesão auditiva. É claro, se a pessoa não fica gritando demais, né? Tá. Mas em geral não. Mas no trânsito, como você falou, os MP3, então muito cuidado, gente. Por favor, o ano está chegando, não vamos começar o ano numa consulta médica por perda auditiva, né? Vamos ter alegria, vamos ter muita saúde, nós vamos estar aqui agora o ano que vem inteiro falando sobre vários temas para vocês. Então, mais uma vez, brinquedos ruidosos para crianças não e fogos de artifício não. Doutor, eu sei que você precisa embora, mas quero fazer mais uma pergunta que eu me lembrei agora. Existe perda auditiva temporária? Porque, por exemplo, às vezes você vai num show e fica por azar, você está numa mesa que é perto daquelas caixonas de som. Daí parece que você sai de lá e não está ouvindo nada, tá só um fuace na cabeça que parece que vai dar um nó. Depois vai voltando, mas existe o risco desse ir voltando não acontecer? Com certeza esse risco existe. Se a pessoa sentiu essa sensação de que não está ouvindo, de que está tendo muito barulho, muito zumbido, é porque as células auditivas foram atingidas, sim. Pode ser mesmo que quando dá essa interrompida de som assim, exatamente, temporária, é porque alguma coisa está rolando lá dentro? Com certeza, já inflamou ali a cóclea, que é o nervo auditivo. Agora, pode ser que volte ao normal, que a gente torce que sim, e pode ser que ficou lesão. Ouvir bem, ouvir normal no dia a dia não significa que não tem perda auditiva, porque as frequências agudas às vezes pode perder. Então, a recomendação, procure um otorrino, faça uma audiometria, um exame auditivo e não se exponha a ruídos intensos. De preferência, procure se preservar. Doutora, adorei nossa conversa, como sempre. A gente se vê ano que vem, tá, doutor? Com certeza, Juízo na virada do ano, claro, viu, todos nós. Olha, clinicajamal.com.br, endereço eletrônico do Dr. Jamal, ali tem os telefones dele para você marcar a tua avaliação. Se você, tudo que você percebe no início, se não for algo assim como a falta de prudência no que diz respeito aos fogos de artifício, muitas vezes, na maioria das vezes, detectado o problema logo no início, há a possibilidade de você saná-lo. Então, veja lá os telefones do Dr. Jamal para você marcar a tua consulta, para que você possa mesmo cuidar melhor de você. Isso é o mais importante, né, doutor? Com certeza. Obrigada, querido. Beijinho.